a Trump Media, empresa do presidente Donald Trump, e também a plataforma de vídeos Rumble, abriram um novo processo na Justiça Federal da Flórida contra integrantes do Judiciário brasileiro. Nesta ação, as Big Techs acusam um dos magistrados de impor censura a companhias norte-americanas e de tentar aplicar decisões contra redes que operam em solo americano. O processo detalha que, por meio de decisões sigilosas, o Judiciário brasileiro exigiu o bloqueio e a retirada de conteúdos de usuários, mesmo quando as publicações são protegidas pela Constituição americana. Segundo a Trump Media e a Rumble, tais ordens são censura e têm o objetivo de silenciar o discurso legítimo nos Estados Unidos, minando proteções fundamentais da liberdade de expressão. Além do pedido para que as várias decisões sejam consideradas inválidas em território norte-americano, as plataformas pedem que o judiciário brasileiro seja responsabilizado civilmente pelos prejuízos causados. Enfim, são vários aspectos dessas solicitações feitas pelas empresas à justiça norte-americana em relação ao integrante do judiciário brasileiro. A gente vai analisar os muitos detalhes dessa ação. Claro, a gente não tem acesso a todas as informações, mas traremos aqui as reflexões necessárias. Cristiano Beraldo aqui com a gente. O Beraldo, vocês acompanham diariamente aqui na programação, geralmente está nos Estados Unidos, na cidade de Houston, no Texas. Excepcionalmente, 2 dias dessa semana aqui com a gente em São Paulo, que é um grande prazer. Beraldo, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. O que nós precisamos considerar em relação a esse adendo de uma ação judicial que foi impetrada na Justiça Americana em fevereiro. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato. Boa noite à nossa audiência que prestigia os Pingos nos Is diariamente. Boa noite ao Mota, ao Dávila. Caniato, nós temos uma situação, primeiro, que é importante fazer uma distinção. Não é o presidente dos Estados Unidos que entrou com uma ação contra um magistrado brasileiro, é uma empresa americana que, por acaso, é de propriedade do presidente, mas é uma ação privada contra uma decisão no âmbito do judiciário brasileiro que vai contra aquilo que está estabelecido na Constituição norte-americana. Destacado isso, a gente vem para o Brasil e identifica também que a decisão, a justiça, o judiciário, ele tem que ser identificado como um órgão. Quando há uma decisão judicial, por mais que ela seja proferida por um magistrado, ela deve ser entendida como uma decisão do judiciário brasileiro. No caso do Supremo Tribunal Federal, a gente destaca que o Supremo foi concebido para ser um colegiado. São 11 ministros que devem decidir conjuntamente, e aí depois veio a separação em turmas, mas idealmente o conjunto dos magistrados definem qual é a decisão do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar que houve, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, um esforço para acabar com as decisões monocráticas, que são aquelas decisões que permitem que um único magistrado, dentro de um colegiado, decida, e muitas vezes esta decisão tem consequências muito severas para empresas e partes de um processo. Mas esta tentativa de acabar com decisões monocráticas, ela não avançou por interferência à época do próprio presidente Jair Bolsonaro, junto com seus apoiadores, que não deram andamento a essa medida. E agora sofremos todas as consequências. Portanto, é importante destacar, Caniato, que a ação deveria ser contra o Supremo, não contra um magistrado, mas infelizmente o Brasil se tornou este lugar em que um único magistrado fica, ao invés de representar o Supremo Tribunal Federal, ele fica com o poder supremo de decidir conforme a sua vontade. Não foi para isso que o Supremo foi concebido. Pois é, e daqui a pouco os nossos comentaristas também farão uma reflexão sobre a defesa do integrante do judiciário, já que é a pessoa física que é processada, é ele quem deve se responsabilizar pela defesa, ou um órgão ligado ao executivo como o AGU, ou até o Itamaraty, já que trata-se de um processo que correrá em um outro país. Daqui a pouco eles vão trazer as reflexões sobre esses aspectos. O Roberto Mota também está com a gente ao vivo. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você.
Essa informação de abertura de Os Pingos nos Is, claro que nós não temos acesso a todas as informações, mas os detalhes que chegaram até a produção, 2 empresas norte-americanas que atuam com comunicação, mídia, redes sociais, protocolaram essas ações contra um integrante do Judiciário brasileiro. O documento fala em indenização por conta de danos, prejuízos, perda de receitas, perda de oportunidades de negócios. Enfim, para abrir o programa, Mota, o que a gente precisa considerar em relação a esse adendo de uma ação que já tinha sido impetrada em fevereiro deste ano? Exato, esse processo foi aberto em fevereiro desse ano e o que a gente está vendo agora é um documento, uma nova ação que substitui a anterior. Boa noite a você, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Me parece que há apenas uma novidade nessa nova ação, que é o pedido de indenização. Até onde eu sei, já houve até, no correr desse processo, uma resposta da Justiça americana, porque no primeiro documento as empresas pediam uma medida liminar do Judiciário americano para impedir que ordens judiciais brasileiras fossem cumpridas nos Estados Unidos. E isso, segundo a resposta que o juiz deu, era desnecessário. O juiz disse, eu não vou dar essa liminar porque isso é desnecessário, porque é óbvio que decisões judiciais brasileiras não são válidas nos Estados Unidos, a menos que passem por todo o trâmite oficial e sejam validadas pela Justiça americana. Agora, o que continua chamando a atenção nesse documento, são os escritórios, são o Boies Schiller e DLA, são 2 dos maiores escritórios especializados em direito contencioso dos Estados Unidos. Pois é, são alguns aspectos que a gente vai analisar em relação a essas ações que correm na Justiça norte-americana contra um integrante da Justiça brasileira, um integrante do Judiciário. O Luiz Felipe Dávila já está com a gente? A produção só está verificando se o Dávila estiver ok. Bom, daqui a pouco eu chamo o Luiz Felipe Dávila, trará também suas impressões em relação a essa notícia, e aí eu retomo com o Cristiano Beraldo para a gente tratar daquele aspecto que eu cheguei a destacar sobre a ação contra a pessoa física, mas uma ação que decorre de medidas que foram tomadas pela pessoa física enquanto uma autoridade brasileira, enquanto um representante do judiciário brasileiro. E aí muitas pessoas se questionam, bom, a ação deveria ser contra a pessoa física ou contra o governo, ou no caso, contra a instituição. E a partir daí, quem deveria ser o defensor dessa figura? A pessoa física deveria contratar um advogado, um escritório de advocacia nos Estados Unidos? Esse apoio jurídico seria feito talvez pelo Itamaraty, com um aval do Ministério de Relações Exteriores? Porque há notícias que indicam que haverá um acompanhamento, não sabemos de que maneira será feito esse acompanhamento, mas da Advocacia Geral da União, que em tese defende os interesses do governo, do Executivo Federal. E muitos se perguntam, bom, mas a AGU também participaria desse processo? Não seria um desvio de função? A AGU também acompanhando um processo em que o integrante do judiciário, portanto de um outro poder, vai responder nos Estados Unidos? Enfim, algumas perguntas sem resposta, né, Beraldo? Pois é, Caniato, e é importante ter muito cuidado, porque, por exemplo, um órgão como a Advocacia Geral da União é a Advocacia Geral da União, não de um indivíduo. É preciso avaliar como é que isso será interpretado, porque quem está sendo processado, como você destacou, é a pessoa física. E eu, no meu entendimento, acredito que isso torna uma questão pessoal à medida de que o colegiado do Supremo Tribunal Federal vai sendo deixado de lado para que decisões monocráticas se tornem decisões permanentes. E isso está errado. Portanto, a pessoa física está sendo processada. Uma pessoa física, para se proteger, para se defender num processo desse, aí tem uma diferença importante para a gente destacar aqui para a nossa audiência, Caniato. O custo da justiça no Brasil para quem entra, quem aciona a justiça, é um custo baixo.
Qualquer pessoa tem condições, seja através até da Defensoria Pública, mas você tem meios de entrar com ações com um custo muito baixo, custo baixo de advogados e tal. Claro, você tem as grandes bancas, você tem os grandes casos, que aí são milhões, dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões de honorários que são pagos, mas isso é um outro caso. O dia a dia comum, o que infesta o judiciário brasileiro de ações, são essas pequenas ações que as pessoas conseguem entrar com facilidade. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos o custo de se litigar é extremamente alto. Um escritório, para aceitar uma causa, ele vai avaliar se há, conforme o histórico de decisões tomadas no judiciário, se há chances daquele caso ser vencedor, a tese da pessoa que está contratando ser vencedor. E muitas vezes o escritório sequer aceita a causa. Para aceitar uma causa, você vê de forma muito recorrente que o escritório exija um pagamento que numa causa dessa eu estimo que seja de no mínimo $250 mil antecipado, porque o escritório não vai querer correr risco de trabalhar sem receber. Quando esses $250 mil forem consumidos em horas de trabalho, ele exige mais $250 mil. E essa conta da defesa ser feita nos Estados Unidos, para chegar a $1 milhão é um pulo. Portanto, é importantíssimo que a gente acompanhe este caso para ver se o Estado brasileiro vai se prestar ao papel de gastar esse volume de dinheiro imenso para defender alguém que está sendo processado como pessoa física. Porque se esse for o caso, a gente abre um precedente de ver o Estado brasileiro em ação e cobrindo despesas para o interesse individual, porque não está aqui sendo tratado a instituição do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um caso muito emblemático que merece ser acompanhado de perto, Caniato. Pois é, e aí trazendo detalhes da ação e também os objetivos e os pedidos que foram feitos por essas duas empresas, a Rumble e a Trump Media, que tem, claro, o presidente norte-americano como um de seus sócios. As duas companhias pedem uma liminar para impedir que essas decisões da justiça brasileira, na figura de um ministro, tenham efeito em território, em solo norte-americano, que seja proibido o acionamento de empresas como Apple e a própria Google para remover do aplicativo da plataforma em lojas americanas, essas lojas que você consegue, inclusive, acessar e baixar os aplicativos, e que seja reconhecida a responsabilidade pessoal do juiz, desse integrante do judiciário, por essas alegadas violações, além das empresas solicitarem qualquer outra reparação que o tribunal considerar adequada. Vou voltar com o Mota para trazer justamente as impressões acerca do processo contra a pessoa física, mas que é um processo decorrente de medidas tomadas no curso de sua atividade profissional do integrante do judiciário, e aí a análise que a gente tem que fazer a respeito da defesa, né? Quais instituições podem ou devem defender o integrante do judiciário, sendo que ele está sendo processado como pessoa física? É de responsabilidade somente dele? Porque, assim, vez ou outra a gente acompanha casos da iniciativa privada em que há um processo contra um executivo. E aí esse executivo, quando contratado pela empresa, fecha no seu contrato um adendo, um dispositivo que garante que a empresa arcará com os custos de uma eventual ação. Tem muito isso no mundo corporativo. Agora, não está claro como funcionaria no serviço público em uma ação que corre em um outro país, inclusive. Enfim, Mota, algumas coisas para a gente destacar, discutir e analisar. Vamos andar aqui nessa areia movediça com minas terrestres dentro dela. Então vamos devagar. Eu acho que não existe hipótese que não seja a de defesa através da AGU ou de algum órgão do Estado brasileiro. Por causa do contexto político. Vamos esquecer as teorias jurídicas ou a lógica. Vamos examinar o contexto político brasileiro. Eu acho que não há dúvida que, se não for a AGU, vai ser alguma outra entidade do governo brasileiro.
que vai assumir essa defesa. Acontece, como o Cristiano Beraldo disse, isso exige um representante nos Estados Unidos, né? Nenhuma entidade brasileira vai poder se apresentar lá na frente do tribunal americano. É lógico que terá que ser contratado um escritório de advocacia americano peso pesado, porque os escritórios que estão à frente dessa ação são escritórios de peso. Então, isso não vai ser uma operação simples, né? Há muitas questões jurídicas envolvidas nisso que, numa situação normal, já seriam complicadas. Imagine, então, nessa situação em que a gente está. Então, a gente só pode aqui fazer algumas considerações, como, por exemplo, né, se o integrante do governo brasileiro, do Estado brasileiro, melhor dizendo, né, o integrante do Estado brasileiro toma uma ação no exercício do seu dever, eu imagino que o natural é que qualquer processo contra ele seja interpretado como um processo contra o Estado brasileiro. Porém, se no exercício da sua função esse membro do Estado brasileiro tiver tomado alguma atitude que seja ilegal, inconstitucional, aí eu não sei como é que a situação fica, né? Talvez seja uma situação diferente. O que é importante aqui lembrar de novo, né, é que o processo acusa o juiz brasileiro de censurar ilegalmente vozes de direita, na maioria pessoas de direita, nas redes sociais. Isso é uma medida incomum. Isso não é uma coisa que acontece todo dia, né? Eu não me lembro de ter tomado conhecimento de alguma outra situação igual a essa. Uma empresa entrar num tribunal americano contra uma ação de um juiz de outro país, especificamente contra o juiz e não contra o país, né? Essa é a questão central, que essas ações, quando executadas no território dos Estados Unidos, isso é outro ponto também. Essa ação não se refere a coisas que aconteceram no Brasil. Ela está falando sobre coisas que aconteceram nos Estados Unidos. E aí a ação diz, isso fere a primeira emenda da Constituição americana. E por que isso teria acontecido nos Estados Unidos? Porque, segundo a ação, algumas dessas ordens de remoção de contas de pessoas, elas determinavam que as contas fossem removidas, inclusive da rede social nos Estados Unidos, uma remoção em todos os lugares. Então, isso estaria afetando, violando a legislação americana, a Constituição americana. Então, é sempre bom frisar isso. Não se trata de nada que tenha acontecido no Brasil. Se trata de ordens vindas do Judiciário brasileiro, da Justiça brasileira, que tiveram consequências em território americano. Exatamente. Extrapolaram os limites do Brasil, né? Determinações que deveriam ser cumpridas em um outro país. Agora sim, o Luiz Felipe Dávila, liberado, também vai trazer suas impressões, seus apontamentos. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A notícia em destaque de abertura de Os Pingos nos Is: 2 empresas americanas ajuizaram ações contra um integrante do Judiciário brasileiro, processaram o ministro sob alegação de censura, ações de um magistrado que não respeitaram a Constituição norte-americana em solo norte-americano. E aí o documento pede indenização por prejuízos, por perda de receitas, perda de oportunidades de negócios, enfim. Queria que você trouxesse suas impressões acerca dessa ação que foi ajuizada em fevereiro. E agora um adendo nesse pedido, né? Uma ação que substitui aquela de fevereiro. Dávila. Boa noite, Caniato, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. Caniato, eu vejo 2 questões. Prejuízo a Rumble teve no Brasil, porque teve que sair do Brasil. Mas essa é uma questão no Brasil. O fato é que a decisão de do ministro Alexandre de Moraes afeta a empresa norte-americana. E o processo nos Estados Unidos ocorre justamente porque a empresa acha que foi censurada.
Então, a questão da censura viola, como bem disse o Mota, a primeira emenda nos Estados Unidos, que garante a plena liberdade de expressão. Então, é uma ação contra um juiz que afeta a liberdade de expressão e que afeta o negócio, mas afetou o negócio dessa empresa no Brasil. É óbvio que a empresa vai alegar que, ao ter prejuízo no Brasil, afetou o resultado dela nos Estados Unidos. Acho que esse deve ser o raciocínio ali do advogado. Mas nós precisamos frisar que este é um processo contra uma pessoa física, o ministro Alexandre de Moraes, que essa pessoa física, neste caso, é ministro do Brasil. O problema é que no Brasil a gente tenta transformar a ação contra a decisão de um ministro numa ação contra o Estado brasileiro. São duas coisas completamente distintas. Então, o governo norte-americano não está processando o Estado brasileiro, atacando o judiciário, ele está contestando uma decisão de um juiz que afeta a vida de uma empresa americana. E acho que esse vai ser um importante precedente para julgar outros casos, principalmente quando envolve a questão da censura. A censura, se o Supremo votar esta inconstitucionalidade do artigo 19, Canhato, acho que vai abrir espaço para muitos outros casos além deste. Esse parece ser apenas o primeiro da fila de muitos casos que podem aparecer se a gente começar a entender no Brasil que pode se retirar conteúdo de plataformas sociais sem o devido processo legal, sem a devida ordem judicial. Dávila, só para que todos nós estejamos na mesma página, há pouco nós trouxemos a informação que a AGU determinou que o escritório da AGU nos Estados Unidos apure essa iniciativa das duas empresas contra o integrante do judiciário e aí, naturalmente, fizemos as reflexões sobre a defesa de um integrante da Suprema Corte brasileira, mas que na verdade o processo corre contra a pessoa física, né? Mas as atitudes foram tomadas em nome de uma instituição, né? Representando uma instituição, e aí as projeções sobre quais poderiam ser os próximos passos ou quais os caminhos possíveis para o integrante do judiciário brasileiro, olhando para a defesa que deverá acontecer nos Estados Unidos. Mas a pessoa física deveria contratar um escritório? Tem essa informação que a AGU monitoraria todo esse processo. É papel da AGU também administrar uma situação que envolve um representante de um outro poder? Enfim, questões para você refletir também. Não, são dois pontos, né? Esta é uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes, o cidadão Alexandre de Moraes. Então, evidentemente, ele tinha que pagar as custas desse processo nos Estados Unidos. A AGU entrando no caso dá uma conotação do Estado brasileiro entrando no jogo para defender o ministro Alexandre de Moraes. E isso é uma distorção do que é a ação hoje. Eu não sei como isso vai ser, inclusive, recebido nas cortes americanas, mas o fato é que quem está escalando esta tensão entre os países é o governo brasileiro acionando a AGU para defender o ministro Alexandre de Moraes, como se o caso fosse contra um representante da Suprema Corte brasileira e daí precisa ser defendido pelo Estado brasileiro. Mas não é esse o teor da ação e do processo. Então, eu não sei como poderá reagir agora o governo norte-americano quando entra a AGU, que é um órgão de Estado, defendendo uma causa de uma pessoa física. Eu não sei como é que vai ser isso interpretado, inclusive nos tribunais norte-americanos, mas o governo deveria ter evitado isso, porque, de fato, ao colocar a AGU, nós estamos tratando a questão pessoal numa questão de Estado. Pois é, e aí tem uma informação de bastidor, que inclusive foi compartilhada por um blog ligado ao Grupo Globo, mas que uma jornalista desse blog teria conseguido, teria acessado, enfim, integrantes da AGU, e um integrante da AGU, de forma reservada, disse que a essa jornalista que teria acabado o personalismo, que no diagnóstico feito por integrantes da AGU não seria uma ação contra um integrante da Suprema Corte, e sim uma ação contra o Estado brasileiro. E aí muda de figura, pelo menos na visão desses advogados que representam a União, o governo brasileiro. E essa distorção que o Dávila menciona pode fazer toda a diferença, né, no curso desse processo e também na maneira como
a figura iria se defender nos Estados Unidos, né, Beraldo? Caniato, é uma loucura o que a gente vê, né? Uma manifestação dessa natureza que não leva em conta os fatos óbvios e objetivos que aconteceram quando uma empresa norte-americana resolve estabelecer-se, fazer algum tipo de investimento, divulgar os seus produtos no Brasil. O Brasil tem uma Constituição. Essa Constituição foi aprovada, ela está em vigor. A Constituição, ela é muito clara no que diz respeito à liberdade de expressão. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais que reafirmam uma série de obviedades, mas a liberdade de expressão é sempre uma daqueles elementos, né, do país democrático, livre, aberto, etc. Então, quando uma empresa estrangeira resolve fazer algum tipo de investimento no Brasil, ela olha para este conjunto legal, ela pode pedir uma opinião legal de juristas brasileiros, ela se cerca de garantias que ela está compreendendo qual é a legislação a qual ela estará submetida. Pois bem, diante destas informações, preto no branco, está ali escrito na Constituição Federal, foram submetidas a uma análise de juristas e tal, ela toma a decisão de oferecer os seus serviços no mercado brasileiro. De repente, não mais que de repente, alguém muito poderoso sente-se incomodado com isso e toma uma decisão unilateral de passar por cima dessa legislação que é muito clara. E aí impede que essas empresas atuem, ou seja, façam valer os investimentos realizados para atender o mercado brasileiro. É óbvio que essas empresas olham para esse cenário e se sentem feitas de boba. Foram passadas para trás. Elas acreditaram em algo que o próprio país se manifesta internacionalmente, dizendo que é uma democracia, que tem uma Constituição Federal maravilhosa, que está aqui a justiça é garantida. E aí, de repente, ela se vê envolvida num ambiente que não faz nenhum sentido. Então, quando essas empresas entram com uma ação contra aquele que promoveu esse movimento contrário aos interesses e as informações e as leis que serviram de base para a entrada no mercado brasileiro, elas estão fazendo um alerta internacional de que não se pode confiar no Brasil e que elas tiveram prejuízo em razão dessa falta de possibilidade de se confiar no Brasil e nas suas leis. Agora, qual é a consequência que pode haver de uma ação dessa contra Alexandre de Moraes? Bom, ele pode ser condenado, eventualmente, a pagar algum tipo de indenização pela justiça americana. Mas qual é a capacidade que a justiça americana tem de cobrar esta ação? Quer dizer, qual é a consequência diplomática? Qual é a consequência para o Brasil e diante de uma decisão desfavorável a um ministro brasileiro na corte? Não tem. Ah, mas não vai poder ir para os Estados Unidos? Mas ninguém morre porque não vai aos Estados Unidos. Quer dizer, qual é o interesse realmente do Estado brasileiro numa ação como essa? Eu, sinceramente, eu não estou conseguindo enxergar. Porque, de novo, não foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal como um colegiado. Foi uma decisão individual que, na visão daqueles que seguem uma Constituição de mais de 200 anos, que é o caso dos norte-americanos, estão vendo que há alguma coisa errada e estão exercendo o seu direito de protestar judicialmente. E aí, Mota, a avaliação dos integrantes da AGU, segundo o tal blog, iria além. Eles apostam que a nova ação teria uma relação com a apreciação que acontece no Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na avaliação de alguns advogados da AGU, segundo essa jornalista, o objetivo seria criar um factoide para, de certa maneira, estimular um novo debate acerca, talvez, da insatisfação de algumas empresas norte-americanas em relação a esse julgamento que acontece na Suprema Corte Brasileira daquele artigo 19 do Marco Civil da Internet. Algum fundo de verdade? Dá para acreditar que as duas empresas acabaram ajuizando essas ações já de olho na apreciação que acontece no Supremo do Marco Civil da Internet, Mota? O mundo hoje é todo interligado. Isso ainda é surpresa para algumas pessoas. O Brasil
não se encontra isolado do resto do planeta. O Beraldo deu aí um exemplo ótimo. Tem inúmeras empresas internacionais que operam aqui no Brasil e que chegaram aqui contando com um determinado arcabouço jurídico. Quando esse arcabouço começa a mudar do dia para a noite, conforme vontades aí que ninguém consegue entender direito, isso acarreta prejuízo para muita gente. As economias são interligadas, o mundo é todo interligado. Não é possível que ainda existam no Brasil pessoas que acham que podem fazer o que quiserem, que podem mudar instituições, regras, criar ou ignorar leis, e que isso não tem repercussão nenhuma, que isso não vai gerar problema nenhum. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, Caniato, mas parece que é esse mesmo o caso, né? Eu acho que é impossível, diante de tantas coisas que aconteceram no Brasil recentemente, diante da gravidade de algumas dessas coisas e da quantidade de pessoas, empresas, negócios e países que foram afetados, é impossível agora, neste momento, você dizer que tal coisa que está acontecendo lá fora é reação a uma coisa que está acontecendo ou vai acontecer, ou as coisas que já aconteceram aqui no Brasil. É totalmente impossível. Mas, lógico, cada um usa o seu julgamento. Agora, o fato é que o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma ação de empresas privadas dizendo que foram prejudicadas por ordens que jamais poderiam ter sido implantadas nos Estados Unidos. Essas ordens não têm valor nos Estados Unidos. Elas dizem: fomos obrigadas a cumprir, tivemos prejuízo e queremos agora recuperar esse prejuízo e queremos que a pessoa responsável por esse prejuízo sofra as consequências jurídicas. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Beraldo. Eu acho que o impacto desse caso pode ser muito grande, porque um juiz brasileiro condenado num processo judicial nos Estados Unidos, né, pode ser condenado a multa. Eu não sei se nesse processo cabe pena de prisão, meu conhecimento jurídico não chega a tanto, mas basta a condenação ao pagamento de uma quantia muito grande, isso pode significar uma dor de cabeça. Eu acho que para pessoas em determinada posição ter uma pendência judicial nos Estados Unidos, não poder ir para lá, eu acho que isso é uma coisa muito séria, tá? Eu não sei como é que esse caso vai ser tratado, eu não sei como é que vai ser feita a contratação da defesa lá, mas isso precisa ser feito. Esse não é um episódio que pode ser ignorado. Não está acontecendo nada, deixa para lá. Até porque esse caso pode significar um precedente para outros casos no futuro. Nesse momento, foram duas empresas, né? Uma empresa de rede social, a Rumble, e a empresa do grupo do presidente Donald Trump. Mas amanhã nada impede, por exemplo, a Apple de entrar com uma ação como essa, ou o Google de entrar com uma ação, ou a Microsoft, porque várias dessas empresas têm as suas operações afetadas. Essencialmente, qualquer empresa que tiver operações na internet vai ser afetada, de um jeito ou de outro. Caniato, eu me lembro, não faz muito tempo, só para citar um fato aqui, que tem a ver com essa discussão que está acontecendo hoje no Brasil, tá? Eu me lembro de uma pessoa reclamando de um site de compra e venda de mercadorias. Nesse site que você entra, é um balcão de negócios, e que ela tinha colocado lá um comentário num determinado lugar e foi censurada. Num site, não era nem site político, site de rede social, era um site de compra e venda. E a pessoa tinha sido censurada, porque o comentário que ela colocou lá tinha sido considerado uma violação das políticas do site. Então, as repercussões de decisões que, à primeira vista, parecem coisas bobas. Isso é só proibição de uma piada, isso é só proibição de... Tudo isso tem implicações muito grandes no mundo que está todo conectado, onde a maioria dos negócios depende da internet para funcionar, não só das redes sociais. Então,
a gente precisa aguardar para ver os desdobramentos e a repercussão dessa ação.